Regina Silvia, eu sou terapeuta familiar sistêmica, terapeuta cognitiva comportamental, sou assistente social, trabalho na Unifesp, no setor de neurologia. Então, trabalho com pessoas que têm epilepsia de difícil controle há muitos anos e no consultório atendo questões mais ligadas à aprendizagem, né, com crianças, adolescentes, sempre envolvida no contexto da família, porque tanto as pessoas com epilepsia quanto as questões de aprendizagem, elas requerem os acompanhantes, os cuidadores, né? Então, eu fui me aperfeiçoando um pouquinho nessa área, porque sem trabalhar a família, sem entender a família, a gente não conseguia ajudar, né? A gente vai se ocupar um pouco com os olhares que a gente busca ter para conseguir enxergar uma família, né? Porque, na verdade, o nosso olhar, ele não é isento, ele não é um olhar puro, porque o nosso olhar tem uma semente, ele tem uma ancestralidade. E a nossa ancestralidade, ela já nos imbui de muitos valores, de preconceitos, de expectativas, né? Então, olhar para a família enquanto um fenômeno, enquanto algo que não passe pelas nossas dores, né, pelas nossas exigências, requer um passo atrás, né? Esse fenômeno complexo que é a família, que traz uma gama de interações humanas e que compreende tudo o que tem em torno, ele requer que a gente olhe buscando essa pluralidade, essa singularidade, né, que nenhuma família é igual, tal qual os seres humanos, e que a gente também contextualize essas famílias, porque elas não vêm do nada, elas estão dentro de uma história, dentro de um contexto, dentro de fatos, e elas se constituem também lapidadas por tudo isso que está em torno. A gente precisa entender um pouquinho todas essas mudanças e adaptações que as famílias vêm sofrendo na medida do contexto histórico, né? Porque isso ultrapassa o nosso grau de controle e previsibilidade. As mudanças que estão acontecendo atualmente, elas trazem para os pais, para os responsáveis e cuidadores, uma insegurança muito grande. Porque assim, o que está acontecendo mesmo? Né? Quando a Ana diz, a gente não está acertando a linguagem, porque hoje as crianças têm uma linguagem diferente, e a gente não sabe exatamente como captar essa necessidade que já surgiu no contexto histórico, a gente precisa usar os nossos mecanismos racionais e sensíveis para tentar conter esse avalanche. E como é que a gente, enquanto família, enquanto cuidador, consegue manter esse papel de proteger e garantir o bom desenvolvimento da unidade familiar e da nossa prole, né? O que é educar hoje? Então, atualizando para este novo conceito, para este novo momento, a família vinha de latim famulus, que é um conjunto de servos dependentes de um senhor patriarcal, né? Então, na Grécia e Roma, esposa, filhos, servos livres e escravos, submissos ao mesmo senhor. O concubinato não tinha efeitos jurídicos. Nos anos 400, o direito canônico reconhece o concubinato, que eram casais que estavam juntos sem o reconhecimento da igreja. Então, este era um famulus, certo? Onde todos pertenciam ao pater. A família contemporânea, a contemporaneidade, ela traz uma desconstrução. Ela desacraliza a forma de pensar, onde observamos, no que tange a formação da família, que essa deixou de fundar-se na conveniência e passou a valorizar mais a afetividade, alterando significativamente o sentido das escolhas e da vida conjugal. O formato mais plural e menos tradicional conservador, mais humanizada, mais democrática e flexível, onde existe uma valorização do ser humano e maior espaço para singularidades, para aquilo que não é tão normal, né? Tão esperado. Um conceito jurídico, né, de família contemporânea, na família contemporânea, que é um fenômeno de grupo que subsiste pela diferença e pela satisfação de necessidades diversas, dentro da amplitude do quadro social, que se transforma no tempo, nas funções, nas estruturas, e continuará sempre a se transformar, certamente agrupando novas formas, impondo novos contornos, oriundos das transformações históricas e ideológicas. O principal papel da família é
dar suporte emocional ao indivíduo. Vejam que não é só mantê-los vivos, né? Isso é uma mudança substancial. E o fato das famílias hoje serem menores favorece uma flexibilidade, uma intercambiabilidade de papéis e mais intensidade nos cuidados, né? E nos laços afetivos. E, segundo as unidades de família vistas no Brasil, nós temos algumas composições, né, hoje em dia. Então, a entidade familiar, que é a família tradicional, casais com filhos ou sem filhos. A família monoparental, que é a família que tem um progenitor apenas, ou porque é separado, ou porque viúvo, né, ou porque decidiu ter uma gravidez in vitro, independente, né? Ou porque adotou uma criança. Então, nós temos todas essas possibilidades para a família monoparental. E vejam que no Brasil, 82% das famílias monoparentais são constituídas de mulheres, mães, né? Outra conformação de família é a união de parentes ou pessoas que convivem em interdependência afetiva, sem ter nenhuma consanguinidade, sem pai ou sem mãe. As famílias reconstituídas, né, que é um número enorme, que esses dias eu estava vendo uma estatística que parece que de 100 casamentos, 70 são desfeitos no mundo. Né? É um índice muito alto. Então, o número de famílias reconstituídas no Brasil deve ser enorme. Né? Então, a união de um casal com mais de um de seus membros, tendo pelo menos um filho do vínculo anterior. As uniões homoafetivas, que hoje já são uma realidade, consolidadas ou não pela lei, né, em determinados países. As pessoas sem laços de parentesco nenhum, que começam a morar juntos. E comunidades afetivas, filhos de criação, pessoas que se organizam e moram em pequenas comunidades. Então, nós temos todos esses formatos de família hoje. Né? E os desafios atuais das famílias brasileiras, com a diminuição muito grande do número de pessoas. Né? A gente sabe que as classes mais populares, elas ainda têm um número maior de filhos, mas mesmo elas diminuíram muito. Né? E também o número de pessoas que residem só aumentou muito nos últimos 15 anos. Aumento de divórcio e casamentos, maior participação da mulher na manutenção econômica do lar, casais em dupla carreira de trabalho, e novas maneiras de desempenhar papéis no exercício das funções parentais. A gente fala que é inversão de papéis, né? Tem muitas casas onde o homem, algumas, né? Onde o homem fica mais do lar e a mulher sai em busca do provimento. Então, os nossos desafios também adentram as questões de gênero. O que é ser homem hoje em dia? O que é ser mulher? O que os nossos adolescentes pensam, né, de uma vida conjugal? Que papéis eles pretendem assumir? Né? Então, a gente sabe que a construção histórica do masculino e feminino, ela é biológica, cultural, social, né? E que também ela é complementar. Porque se a mulher muda a sua conformação, a sua forma de agir, os seus papéis, o homem também tem que mudar. Porque senão não tem uma complementaridade, racha. Né? Tem que ter um consenso de quem vai fazer o quê e uma colaboração nesse fazer. Então, isto está dançando muito hoje em dia. As mulheres ocupando papéis de poder, buscando se diferenciar, se destacar, sair da submissão e muitas vezes de uma forma bastante agressiva, saem de um polo e querem ir para o outro. Né? E os homens, muitas vezes, perdidos nesse inteirinho, né, sem saber. Então, a tecnologia e a globalização alterando as concepções do feminino e masculino, mudando essas crenças, valores, propiciando a ruptura de determinadas formas relacionais, alterando hábitos e expectativas. Novas atribuições femininas, expressas a partir das necessidades e lacunas sociais, trazem novas formas de desempenho de papéis. Né? Então, um número muito grande de mulheres, hoje em dia, tem filhos depois dos 35 anos. Porque priorizam a questão profissional. E não dá mesmo, né, para você avançar tanto se você quer cuidar bem desses filhos e não tem uma rede que te ajude. Então, isso já é uma mudança recente, né, de 20 anos para cá. Alteração dos papéis de ambos, gerando crise de masculinidade. Além da igualdade de direitos, as mulheres querem homens mais suaves,
devendo estes reformular seus papéis no casamento, na família e na sociedade. Né? Então, assim, como é que esse homem vai agradar? A quem ele vai agradar? Né? Tá difícil. Os pais da atualidade vêm demonstrando maior desejo de aproximação com os filhos. Ainda estão envolvidos com tarefas de autoridade e disciplina e menos familiarizados na interação direta com os filhos no cotidiano, menos do que as mulheres, certamente. E também o comportamento, ele tem uma previsão geracional, né? Se meu pai, meu avô, a minha família não fez isso, como é para mim inaugurar um modelo novo? É romper com algum pano, com algum véu, com alguma parede, né? Enfrentam contradições ainda no âmbito legal no tocante ao exercício da paternidade. Gente, é tudo desafiante. Atendi vários casais recém-casados, tentando organizar essa vida familiar e com muita dificuldade de achar um nós. Então, assim, no final de semana ela tinha o cabeleireiro, ela tinha o passeio com as amigas, ela tinha a família de origem dela, ele tinha o golfe, ele tinha a tese, e cadê o nós? Nem no supermercado eles conseguiam fazer o nós. Então essa é uma dificuldade dessa geração. Acho que vocês já ouviram falar no Bauman, que é um sociólogo bastante atual, estudiosíssimo, escreve muito. Ele aponta para os nossos tempos como uma modernidade líquida, geradora de relações fluidas, que não vigoram, cujos laços de amor também são líquidos, tanto nos relacionamentos pessoais e familiares, quanto no convívio social com estranhos. E ele é um estudioso dessa questão econômica, industrial. Então ele fala que esses modos que a gente assumiu em termos do descarte das coisas, né? Como é rápido a gente comprar, consumir e descartar. E que isso se traduz também nas relações. Que fica muito fácil a gente trocar, que a gente sai em busca da velocidade, da quantidade, em detrimento da qualidade e da profundidade. Então é muito mais fácil eu me conectar com a rede num botão, com a rede social, computador, porque é muito mais fácil eu me desconectar. Então fica o paradoxo, eu quero me relacionar, quero, mas até onde? Até quanto? E essa ambiguidade afasta esses jovens do desafio do relacionamento. Os vínculos que se formam são vínculos líquidos. Eles se rompem. Eles não sustentam uma família há muito tempo. Eles não sustentam o cuidado de algo, de alguém. Então vejam como está difícil imaginar uma família tradicional para quem está vivendo nessa época, para quem tem 15, 20, 18 e faz parte de todo esse arsenal. O casamento não é uma instituição falida, mas abalada pela desconstrução da ideologia do amor romântico e de todos esses itens em mudança que a gente está tentando abordar. Então, atualmente se preconiza a satisfação de desejos individuais, né, em termos de atração, sexualidade e amor, e isso traz também a sua contrapartida. Os ideais individuais entrando em conflito com os ideais de cooperação, e isso traz uma dificuldade muito grande na divisão de papéis, na liderança, né? A luta pelo poder na constituição da família, ela é fato, né? Quando o casal se faz, quem é que vai fazer o quê? Quem é que vai pagar o quê? Quem que vai assumir quais funções? E quem é que vai fazer aquilo que ninguém gosta de fazer? Se ambos têm mais poder, né? É provável que em nenhum outro período da história da humanidade tenha ocorrido tantas e tão significativas mudanças nas relações familiares e no comportamento humano em geral como em nossa época. Então, as pessoas estão muito diferentes, né? E olhando a vida e fazendo a vida de uma forma diferente, com valores, necessidades, expressando ousadamente os seus desejos, né? A sua forma de viver. A família é um sistema emocional que se move através do tempo. Então, gente,
Mesmo que a gente fala, não, mas eu não gosto muito de mudança, às vezes a gente atende algumas pessoas assim, né? Não, a gente é muito tradicional, a gente faz tudo como sempre foi. Não, mas a gente dá um jeito de amenizar, de equilibrar. Mas a vida não perdoa, porque tem as fases, os ciclos de vida. E cada ciclo de vida nos empurra para uma dança, né? Então, as famílias que têm uma criança pequena, as famílias que têm um adolescente, que têm um idoso que está doente, elas vão se deparar com questões diferentes. Porque o adolescente mobiliza nos pais determinados sentimentos. Ele instiga, ele critica, ele traz o novo para dentro de casa, ele quer ver a regra do outro, comparar com a nossa. A criança, ela nos pega em outra situação. Ela exige de nós um outro movimento, uma outra sensibilidade. Então, o ciclo de vida pelo qual a família está é um detalhe muito importante que qualquer profissional que trabalha com gente deve se ater, né? Então, lançando os filhos, seguindo em frente, né? A fase do ninho vazio, as famílias em estágio tardio, quando perde as pessoas. E cada mudança de ciclo, gente, é um estressor, porque ela requer um movimento. E fora ainda as questões imprevisíveis, né? Morte na família, separações, divórcio, qualquer coisa mais pontiaguda, doenças crônicas, é um estressor. As redes sociais aqui não são as redes ditas da internet, mas assim, na verdade, a família, o que nos influencia não se restringe só à nossa família nuclear ou de origem. A gente também sofre influência de uma rede afetiva mais próxima. Às vezes aquela pessoa, aquela amiga, aquela vizinha, aquela madrinha, que também tem uma participação importante na nossa forma de ser, né? Então a gente precisa lembrar que a família, o indivíduo pertence à família, que pertence a uma rede social, mas tudo isso está circunscrito por uma sociedade, por uma época, e a gente tem que entender também que a nossa sociedade tem os seus mitos, tem os seus valores, e os mitos sociais também esbarram nos mitos familiares. Muitas vezes, por exemplo, eu que trabalho com epilepsia, né? Então a pessoa tem epilepsia, ela já sofre com problema, ela sofre com estigma, sofre com preconceito. A família também tem o preconceito, porque ela faz parte de uma sociedade que também tem o preconceito. Então vejam como é difícil a gente fortalecer esse indivíduo. Muitas vezes falam, mas você tem vergonha? Você tem uma crise tão pequena, isso é bobagem, você não tem que ter vergonha. Mas tudo que está em torno dele mostra para ele que ele tem que ter vergonha. Né? O que seria uma matriz adequada, gente? Uma família adequada? Seria, a consenso dos estudiosos, aquela que consegue amparar os seus membros na união ou na separação, sendo reconstituída ou não, né? Permitindo-lhes espontaneidade e criatividade no decorrer dos ciclos de desenvolvimento, através de movimentos adequados que favoreçam o pertencimento e a separação, preparando o adolescente para a autonomia e ingresso na vida adulta. O Winnicott já falou da mãe suficientemente boa, que é, a mãe não tem que ser muito boa, ela tem que ser suficientemente boa, ela tem que permitir o movimento de pertencimento e ao mesmo tempo de saída. A mesma história do parto. Se a gente não permite que a criança saia por alguma disfunção, a criança morre, né? Então, este movimento, ao gerar, ao educar, ao criar, na evolução, também é necessário. Então, os pais, o ideal seria que houvesse igualdade de poder entre os cônjuges, cada um no seu papel, na sua função, mas com igualdade de poder. Ampla expressão de ideias e afetos. Então, isso que a gente falou do segredo. O segredo requer escuro, requer panos, esconderijo. Então, quanto mais a gente pode expressar a nossa dor, até a nossa raiva numa certa medida, né? São emoções, são sentimentos, são coisas necessárias para a relação. Tem que existir um equilíbrio entre limite e permissividade, né? Muitas famílias, muitos de nós oscilam muitas vezes, oscilamos, né? Entre ora muito para cá, ora muito para lá, e as crianças não têm o meio, né? Ficam sem a proteção. A história familiar poder ser compartilhada, incentiva a autonomia respeitando as necessidades de cada um e não ser isolado, participar,
né? Não ser um grupo isolado. Então, uma matriz adequada, ela também educa para a autonomia, né? E o que seria autonomia nesse conceito mais familiar? A capacidade do sujeito de decidir e agir por si mesmo, certo? Porém, buscando o seu espaço e se preocupando com os seus iguais, seus familiares, sem desmerecer o outro. Essa é a questão ética que compõe a questão da autonomia. O processo de desenvolvimento requer necessariamente, esse processo para a autonomia requer o monitoramento dos pais. Muito difícil o ser humano fazer tudo esse aprendizado sozinho, né? E recebe interferência da cultura e da rede afetiva. Qualidade conjugal tem sido vista como qualidade de vida. Vocês já viram o conceito de qualidade de vida que se aplicam nas empresas, em determinados... Então agora está se vendo a qualidade conjugal, entendendo que é um fator de proteção do ambiente familiar e da saúde dos seus membros. Certamente, se o casal é o líder, os líderes têm que saber administrar, gerir, né? Qualidade conjugal se refere à diversidade de fatores que se interrelacionam na construção e na vivência do casal, que vai dar substrato para o resto. E como é difícil hoje em dia você ter, os adultos terem equilíbrio, maturidade, porque também, vocês viram, as pressões externas são inúmeras, né? E ninguém nasceu com tudo, né? Raros são aqueles que tiveram tudo e que... Então, é muito importante a gente procurar observar o que está acontecendo, né? E buscar ajuda na medida que está faltando. Porque sem ajuda a gente muitas vezes perde parâmetros importantes, né? No desenvolvimento das crianças. Então, no tocante à qualidade conjugal, fatores como adaptabilidade, que é a capacidade de mudança e adaptação em questões de liderança, controle, disciplina, papéis e regras, tem uma nota, né? A coesão, que é a força que leva à unidade conjugal e familiar, envolve também qualidade afetiva. A satisfação, né, que é cumplicidade, confiança e respeito. E, gente, como é difícil ser cúmplice nos dias de hoje. Eu tenho um primo que é advogado e ele fala: prima, o sistema trabalha a favor da separação. Por quê? Separando, vão ser 2 casas, 2 armários, 2 fogões, 2 geladeiras. Tudo a serviço do consumo, né? Quer dizer, esse é apenas um item, mas faz sentido. A ambiguidade, o duplo vínculo, não existe só na relação 1 a 2. O duplo vínculo, essa comunicação que enlouquece, ela também existe em nosso entorno, no entorno maior. Né? Lembrei até dos romanos e do pão e do circo. Qual seria o pão e o circo da nossa época? E o que isso também faz com as famílias hoje? Então, e o conflito, né? Como é que se administra conflito? Agora eu vou passar rapidamente, gente, para a gente não demorar muito mais, essas questões que estão mais atuais e que realmente deflagram um efeito borboleta aí na conformidade do cérebro, até nosso, que dirá das crianças que estão em formação, né? Então, a globalização e a tecnologia que estão trazendo uma velocidade de produção, difusão, interconexão de saberes, né? Que a tecnologia realmente mudando o ritmo humano, a percepção do humano. Geração e ritmo acelerado. Então, as formas de pensar, de aprender, de socializar, hoje em dia tem uma outra dimensão, um outro ritmo. Expansão da capacidade, transformação radical de processos sociais e comportamentais em vários espaços. E a banalização do privado. Com um toque, a gente passa uma foto para milhares de pessoas. A gente conta um fato para todo mundo. E as crianças com essa história de Face compartilham muitas vezes aquilo que não deveriam. A criança só não, todos. Porque vira um hábito. Perde-se muitas vezes a noção de privacidade, né? De crítica. Eu me lembrei que eu atendi uma menina que mandou um e-mail que era para um amigo, falando do chefe, que ela não estava aguentando mais o chefe. E o inconsciente a fez mandar para o próprio chefe. Com um toque de botão, ela ganhou a demissão. A mediação por máquinas, né? Então vejam, a mediação por máquinas, ela é útil, é maravilhosa, ela tem o potencial de aumentar as nossas capacidades e, ao mesmo tempo, o contrário.
Então nós precisamos de orientação para a gente saber exatamente como, quando, que horas, em quais idades, o quê, quais programas, quais os jogos. E isso ainda não tem, não está disseminado. Mas a tecnologia está disseminada, né? A interface digital. Então, o lazer, adição a jogos, diminuição de atividades compartilhadas, a falta de diálogo, o sedentarismo, a automatização, né? Porque já se levanta apertando coisas o tempo todo, né? O empobrecimento das relações de maneira geral e também, principalmente, das relações familiares, onde cada um agora não é só a sua televisão, porque a televisão era menos interativa, né? Então, às vezes a gente cansava e ia procurar, mas isso é interativo e absorve tudo, né? A inclusão social e acesso a ferramentas... Ai, já não entendi, não lembrei o que eu coloquei aí. Oi? A ferramenta, expressão pessoal, social e educacional. Mas acho que tudo isso está relacionado à rede, é isso que eu estava me colocando, né? Como é que essa rede social nos prende? Agora, nós temos também a diferença entre as gerações, né? Dos anos 60 e depois a partir dos 80. E diferença em termos de cérebro, né? Então, aqui, como a família dos Simpsons ainda, né? Busca da individualidade sem perda da convivência do grupo, procura de liberdade, ruptura com as gerações anteriores, mas prefere ainda um lazer coletivo e menos virtual. Agora, a geração Y, né? A geração da NET, eles estão sempre em busca de novas tecnologias. Qual foi a última coisa que saiu? Isso motiva e delimita todo o foco de atenção. Né? O próprio cérebro pede esse sistema de... Mais. E ao ver aquele objeto, fica maravilhado. Né? Procura informação fácil e imediata. Quer dizer, aquela coisa da gente ler jornal. Não, tudo que é mais rápido, mais sintético, já deu para saber. Prefere computadores a livros, né? Até na questão tátil. Digitam ao invés de escrever. E é uma outra linguagem, né? São outras palavras, né? Vivem em redes de relacionamento, porque não dá para não estar, faz parte do ser, né? Tem nessa conectividade o lazer individual, tanto no aprender, no trabalhar e no divertir-se. E fica a pergunta, a partir de qual idade a gente deve ir delegando essas tecnologias? Então, avanços tecnológicos requerendo adaptação humana. Então, o avanço na tecnologia, né, a questão dos anticoncepcionais, a procriação sem sexo, sexo sem procriação, as barrigas de aluguel, escolha do sexo da criança, paternidade comprovada, pílula do dia seguinte, adição à internet. Isso aqui está sendo um problema gravíssimo, que também a gente ainda está aprendendo como lidar com isso. Né, até o próprio tratamento disso. Então, gente, esse conjunto de coisas estão trazendo seres, por exemplo, esses filhos in vitro, né? Eles são diferentes, eles portam uma diferença. Essas opções de filhos independentes, cadê o grupo dessas pessoas? Como é que eles vão se constituir? É tudo muito novo. A gente não sabe nem que tipo de conflito, né? Como catalogar isso? Nesse contexto é natural que a família necessite de ajuda, né? Muitas vezes porque alguns dos seus membros está trazendo algum sintoma. Tá? Como é que a gente sabe que a família não está bem? Através de algum sintoma. E na nossa compreensão mais sistêmica, às vezes um elemento porta a desconformidade ou o conflito ou até a insanidade do grupo. Né? Então, o sintoma denuncia, mas ao mesmo tempo ele preserva, porque ele é como se fosse uma válvula de escape para algo que está acontecendo ali dentro. O paciente identificado, que a gente chama muitas vezes aquela pessoa que porta o negativo, né? É a pessoa problema daquela família. Né? Tudo acontece com ela. Então, muitas vezes a gente entende que ela é uma pessoa identificada com o negativo. Ela é a depositária de tudo que não é bom. E muitas vezes ela é a pessoa mais forte do grupo, porque ela aguenta isso. Muito embora ela tenha os sintomas dela, as dores dela, ela fica num lugar de muita desvantagem e não é porque é fraca, é porque é forte afetivamente. Então, e muitas vezes as crianças perturbadas, elas podem estar traduzindo tensões de outros subsistemas familiares. Isso pode acontecer com adolescente, pode acontecer com qualquer um, né?
O papel do terapeuta familiar, então, para que uma família seja tratada, é preciso que ela queira e que se sinta corresponsável pelo problema que é vivido pelos seus membros, né? É trabalho do terapeuta contextualizar, acolher e auxiliar na identificação, planejar e consolidar as mudanças, preocupado, sim, em observar a comunicação dessa família, o grau de rigidez e a capacidade de resolver problemas. Gente, resolução de problemas é uma coisa que a gente treina com todos no consultório, né? Então a gente senta com a família e fala, tá, qual é o problema que nós vamos eleger hoje? O problema é que a gente não sabe se vai vender essa casa. Ninguém consegue conversar, ninguém consegue se entender. Então a gente põe na lousa o problema, né? E aí, como é que quais as opções? Aí todo mundo fala, até o cachorro fala qual a opção que ele tem para resolver aquele problema. Então, e agora nós vamos pensar junto. Quais dessas opções seriam viáveis ou inviáveis? E vamos colocar primeira, segunda... E vamos escolher? Vamos votar? Vamos chegar a um consenso? Na verdade, a ansiedade, o conflito, a angústia não permite esse processo racional, né? São muitas coisas que permeiam. E certa vez eu atendi uma família reconstituída, na verdade. O menino estava trazendo comportamentos muito desafiantes para a escola. Então, outro fato que a gente precisa verificar é a hierarquia. Como é que está? Porque assim, uma família tem que ter suas figuras hierárquicas, né? A sua composição, a liderança, a manifestação do afeto ou da agressividade, a questão da individuação. Tem famílias que são tão coesas que elas não permitem que o outro seja o outro, né? O outro tem que estar sempre atrelado a mim. Ele não pode ir muito longe, porque eu corro o risco de perdê-lo, né? E assim, procurar envolver a família inteira, pensar a educação como responsabilidade compartilhada, conhecer e mobilizar as redes quando a gente percebe que as pessoas não estão sendo suficientes para dar conta daquela demanda. Então, quais as outras pessoas que podem compor, né, para ajudar naquilo que tem que ser feito, para criar essa criança, para enfrentar essa dificuldade? E lembrando que período de crise é uma oportunidade para novas configurações, né? E que a mudança, ela requer uma quebra. Não existe mudança se a gente não quebra aquilo que está posto, né? Isso requer flexibilidade. E as intervenções, então, procuram dar sentido e descobrir áreas de competência da família, porque muito embora, apesar de toda doença, nós, seres humanos, sempre temos as nossas competências, ou na nossa rede, ou dentro da gente. Se por hora a gente faliu, a gente tem que ir atrás disso, né? Porque tudo está dentro do nosso sistema. E o trabalho com famílias tem um poder profilático, preventivo, e evita muitas vezes que outros sintomas acabem eclodindo naquele mesmo grupo, porque a gente entende que isso tudo tem uma raiz naquele contexto, tá? E é a transformação da vida que a gente não para e que está à mercê, e que muitas vezes a gente precisa conduzir enquanto professores, enquanto pais, enquanto avós, e às vezes enquanto pessoas também.